A paz do Senhor a todos que terá a oportunidade de ouvir esse esclarecimento a respeito da doutrina do Espírito Santo. Amém? A Bíblia, ela nos informa que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, um ser pessoal, inteligente, com vontade e determinação próprias. É por isso que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Veja o que diz na doutrina do Espírito Santo, que é de fundamental importância para a igreja e que tem sido falado pouquíssimas vezes a respeito do Espírito Santo. E ele é tudo no desenvolvimento da salvação do crente. Olha o que diz o texto. Ele sonda as coisas profundas de Deus Pai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então você percebe, se é Ele que sonda as coisas profundas de Deus, somente através dele nós conseguiremos entender o que a Bíblia diz. Caso contrário, em 2 Coríntios diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Então você percebe, no primeiro embate, que é necessário buscarmos o Espírito Santo. Segundo, ele fala, Mateus 10, 20, Atos 8, 39, Atos 10, 19 e 20, Atos 13 e 2, Apocalipse 2 e 7. Então você percebe que sem o Espírito Santo é impossível nós compreendermos a palavra do Senhor. Porque é Ele o penhor de toda a nossa salvação. Por isso precisamos urgentemente aprender mais do Espírito. Olha o que diz em Apocalipse 2,7. Somente essa referência estarei lendo. As outras você pode acompanhar, porque já foram mencionadas aqui. Diz assim 2,7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quando uma palavra é ministrada pelo Espírito Santo, ela é caracterizada como a verdade. Ok? Então, primeiro, ele sonda as coisas profundas de Deus. Segundo, ele fala. E terceiro, ele ensina. Lucas 12, 12, João 14, 26 e 1 Coríntios 2, 13. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele ensinaria todas as coisas. Então, eis a necessidade urgente de colocarmos o Espírito Santo novamente em nossos púlpitos, nas nossas igrejas, para que as pessoas entendam a verdadeira verdade que está sendo deixada um pouco de lado. Terceiro, ele conduz e guia. Além dele sondar as coisas de Deus, ele fala, ele ensina e ele conduz e ele guia. João 16, 13 e Romanos 8, 14. Então é ele que nos conduz a essa verdade. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E também nos conduz e nos guia dentro desses parâmetros bíblicos. Quinto, ele intercede. Romanos 8, 26 e 28. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, quando nós não estamos em condições de alcançarmos o nosso relacionamento com Deus. É por isso que ele, o Espírito Santo, é importante na vida do cristão. Busque, chore, ore, consagre-se e ele te dará. Sétimo, ele dispensa dons. É ele que dá. 1 Coríntios 12, 7 e 11. É o Espírito Santo que dá os dons, e não os homens, como nós estamos vendo, homens querendo dar cobertura espiritual para as pessoas. Só um pode dar cobertura, só Jesus Cristo, que ele é o cabeça. Nós somos servos, por mais que seja o que for, porque são dons que as pessoas recebem para desenvolver na igreja. E não essa guerra que está tendo de pessoas querendo ser superior uma à outra. Não existe superioridade no reino de Deus.
O próprio Cristo, ele descaracterizou toda essa possibilidade de haver um maior do que o outro. Não existe e nunca existirá, porque a nossa cobertura principal é Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, ele dispensa os dons. Ele chama homens para o seu serviço. Atos 13:2, Atos 20:28. Então você percebe que as escolhas dos homens de Deus, elas foram constituídas pelo Espírito Santo. E hoje existem muitos que não são chamados. É por isso que há esse despautério de homens com problemas seríssimos, porque estão no lugar errado, não foram colocados por Deus, e aí com certeza as consequências elas serão as piores possíveis. Por isso, que bom seria se nós pudéssemos estar aqui dentro desses contextos bíblicos. Ele chama homens para o seu serviço. Você percebe que a escolha dos 12 ali, dos 12 diáconos, foi feita por Cristo, pelo Espírito Santo. Homem cheio do Espírito, homem de valor. Hoje você vê diáconos casados a segunda, a terceira vez, e uma série de coisas que está acontecendo. Então, a Bíblia fala que o homem de Deus ele tem que ser marido de uma só mulher. Mas hoje você vê o dinheiro campeando dentro das igrejas e as pessoas recebendo cargos simplesmente porque tem uma posição na sociedade. E isso não é nada. O ser humano, o homem de Deus, ele não é separado por isso. Eu até escrevi sobre isso porque é a verdade. Eu escrevi o seguinte fato: a respeito do que um homem líder é digno, deve resultar de um estilo de vida piedoso e de um caráter que corresponde a isso, e não das elevadas posições que ele recebe na sociedade. Então, sempre pensando no Espírito Santo. Ele se entristece, Efésios 4:20. Ele dá as ordens, Atos 16, 6 e 7. É o Espírito Santo. Você vê quando o eunuco ia andando, o Espírito Santo tomou Filipe e levou até ele. Então, essas ordenanças do Espírito, é tudo ele. É o Espírito que faz tudo para a obra e edificação do reino de Deus. Ele ama, Romanos 15:30. Ele pode ser resistido? Pode, Atos 7:51. Então vimos claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, e isto é um fato. E nós devemos aceitar, para que nós possamos se transformar a cada dia. A obra do Espírito Santo na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo, ele ocorre quando o cristão é cheio do Espírito, Efésios 5:18, e vivencia uma manifestação sobrenatural de Deus, Atos 1:5, Atos 2:4 e 1 Coríntios 14. Todo cristão deve buscar a experiência com o Espírito de Deus, pois quem se relaciona com ele ora melhor, ele edifica o crente, porque é ele, tudo é ele, tudo é ele. 1 Coríntios 4:4. A experiência da comunhão com o Espírito Santo era uma prática procurada e vivenciada no dia a dia da igreja primitiva. Atos 2:4, 4:31, 8:15-17, 10:46, 11:15-16, 1 Coríntios 14:13 e 14. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência contínua para o resto da vida. Então, não pare de buscar o Espírito Santo, para que você tenha essa experiência, para que você viva para Deus, como disse Paulo: agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe e que alargue o nosso coração e a nossa mente, para que nós venhamos entender a importância do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.